Ok, pessoal, continuando então com a nossa disciplina sobre sistemas de comunicação e navegação, nós vamos falar agora sobre sistema de comunicação por VHF. Então aqui nós temos um cockpit de uma aeronave, isso é um simulador de voo, é um simulador de uma aeronave cênica e inicialmente nós precisamos identificar o ponto de ligação da aeronave, no caso, a bateria. Então, aqui a gente liga a bateria da aeronave. Pronto, liguei a bateria da aeronave. Essa aeronave, ela pode estar sendo alimentada pela bateria, por um GPU, que é uma fonte externa, ou dependendo de alguns modelos de aeronaves mais modernas, ela pode ter uma PU também. Feito isso, próximo passo, eu tenho que ligar uma chave, que é como se fosse uma chave geral do sistema Avionics, que é a Avionics Master. Então, eu tenho uma chave geral aqui, é como se fosse uma chave de proteção, onde eu ligo o meu sistema de aviônica. Ok, eu já tenho até alguns equipamentos funcionando. E agora eu vou partir especificamente para o nosso sistema de comunicação por VHF. Eu vou aproximar a câmera da parte que realmente nos interessa. Me desculpem aqui, tá? O amadorismo. Mas esse inicialmente é o nosso sistema de rádio comunicação por VHF. Eu vou entrar no cockpit. E aí, vamos identificar aqui, é o meu sistema de rádio, e aqui eu tenho especificamente o meu sistema de comunicação por VHF. Eu tenho um botão onde eu ligo e desligo, então aqui eu tenho o meu VHF 1 e o meu VHF 2, então eu tenho dois equipamentos neste modelo de aeronave. Bom, os rádios VHF, eles são o principal meio de comunicação via rádio usado na aviação. Eles operam na faixa de frequência entre 118 e 136.975 MHz. Então, eu tenho aqui o botão seletor. Eu tenho dois níveis. Um nível é a parte da esquerda e o outro nível é a decimal. Então, a menor frequência que eu consigo colocar aqui é a frequência de 118. Então, aqui eu vou colocar a menor frequência que eu consigo ter no VHF, que é o 118. Se eu diminuir aqui, ó, então para a direita eu aumento 119, 120. Se eu diminuir aqui menos que 118, ele já vai para a maior frequência que eu posso ter, que é o 136.97. Se eu continuar aumentando, ele já passa para o 118, tá? Então, esse sistema de comunicação, ele tem uma faixa de frequência que é definida pela Anatel, nós já falamos sobre isso, que é utilizada aí para o sistema de comunicação VHF. Então eles são usados basicamente para comunicação entre aeronaves, entre o controle de tráfego aéreo, sistema AA, etc. Então o VHF, ele transmite e recebe a informação. Então ele nós precisamos ter um transceptor. Ele recebe e envia, né? E a ICA 102-9 cita o transceptor de VHF como equipamento básico obrigatório para as aeronaves que utilizam o espaço aéreo brasileiro.
Então seu transmissor e receptor deve possuir uma faixa de frequência aí, como nós já falamos, entre 118 e 136.97. Algumas aeronaves a gente tem até o ponto .975, que é mais preciso ainda, fazendo aí um total de aproximadamente 760 canais. Os transceptores instalados em voos domésticos dentro do espaço aéreo brasileiro podem abranger uma faixa de frequência menor, entre 118 e 135.975, tá? MHz. Ok? Bom, o sistema de VHF, então, ele é composto por um transceptor, que é instalado no compartimento eletrônico. Eu vou fazer um adendo ao vídeo mostrando, né, em blocos e os equipamentos, tá? O painel de controle VHF, que é esse aqui, e uma antena de VHF que nós vamos mostrar também mais à frente. Então eu tenho aqui então o meu VHF1, que é este, só este pedaço aqui, aqui é a navegação, tá? Comunicação por VHF1, comunicação por VHF2. E aqui é o meu controle de áudio, onde eu vou selecionar se eu quero ouvir o com 1 ou com 2. Ok? Bom, pessoal, então eu não vou conseguir aqui, por exemplo, fazer contato com alguma torre de controle ou com outra aeronave, porque nós estamos num simulador de voo. Mas eu posso mostrar aqui para vocês como que funciona o áudio, essa comunicação. Por quê? Utilizando aqui as cartas aeronáuticas, então eu estou aqui na Jeppesen, em Belo Horizonte, Brasil, Pampulha, Sierra Bravo, Bravo Hotel, Papa Lima Uniform, PLU Pampulha. Então, pessoal, aqui no aeroporto Carlos Drummond de Andrade, eu tenho as frequências de comunicação, tá? Então eu tenho aqui 120.2, eu tenho aqui Tower 118.0, Ground 121.6 e Clearance 121.1. Então eu coloco essas frequências aqui no meu sintonizador e eu consigo fazer a comunicação. Uma frequência que a gente pode utilizar aqui de forma didática é a frequência do ATIS. O que é o ATIS? O ATIS são informações aeronáuticas que eu recebo para fazer, por exemplo, ajuste de altímetro, identificar a pressão local, temperatura, vento, etc. São gravações que são passadas da torre. Então, na Pampulha, eu tenho aqui o meu ATIS é 127.45. Então, se eu colocar aqui 127.45 no meu com 1, selecionar que eu quero ouvir o áudio do com 1, e aqui eu tenho duas frequências. Desculpa. Standby, que é a frequência que está à espera, e a frequência em uso. Para mudar, né, eu clico aqui, ó. Tá? Então eu vou mudar aqui só para não atrapalhar. Então a Standby, a que eu estou usando nesse momento no com 2, 118. Mas eu de repente preciso mudar para 134.5. Então eu já deixo ela de Standby. Quando eu clico aqui, ela já pula para o uso e a outra vai para Standby. Então vamos tentar ouvir aqui. Eu estou aqui com 127.45, que é o ATIS da Pampulha, com 1, ok? E vou passar ela de Standby para uso. Temporary Donatus Information Uniform 1300 Zulu weather. Sky conditions 18,500, broken visibility more than 10. Temperature 19, viewpoint -0. Wind calm. Area QNH 1027. Arriving and departing runway 34. Advise on initial contact. You have uniform. Ok, pessoal? Então, essa gravação ela possui informações aeronáuticas e ela vai sendo repetida
para que você faça alguns ajustes, principalmente o ajuste de altímetro, né? E tem informações aí sobre a pista. Ela está falando de novo, é uma gravação. Se eu mudar para cá, ó, eu paro de receber, ok? Mudei a caixa de áudio, eu não estou mais ouvindo com 1, estou ouvindo com 2. Não, eu quero ouvir com 1. Ok? 1300 Zulu weather. Mudei standby para o uso. Temporary Donatus Information Uniform. 1300 Zulu weather. Sky conditions 18,500 broken visibility more than 10. E isso serve, pessoal, para o VHF1 e para o VHF2. Ok? Terminou a operação, isso é muito importante, né? Principalmente a parte da manutenção para preservar o equipamento. Você então desliga, ok? Desliga, vem na Avionics Master e desliga a bateria da aeronave. Ok, pessoal? Muito obrigado. Espero que tenham gostado e vamos em frente. Obrigado, um abraço.